A paz do Senhor a todos os irmãos que usam as revistas da Betel Editora, irmãos aí da Madureira, Deus abençoe. Eu sou o pastor Henrique, moro atualmente em Americana, São Paulo, antes morava em Imperatriz, Maranhão. Se você deseja nos convidar para estarmos aí, entre em contato conosco, meu telefone ainda do Maranhão, 99-DDD, telefone 991520454. Nós estamos estudando nas revistas da Betel Dominical Adulto deste trimestre com o tema Evangelho de Marcos, o servo e a missão no serviço da obra de Deus. Temos como comentarista deste trimestre o pastor Abinai Vargas. Já estudamos a primeira lição aí, Marcos e o seu Evangelho, e hoje vamos estudar a lição de número 2, que tem como título Um Coração de Servo. O texto áureo de nossa lição está em Marcos 10:45, que diz: porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Então Jesus aqui se refere a ele mesmo como Filho do Homem. Sabemos que Jesus se tornou Filho do Homem ao nascer aqui na terra, gerado pelo Espírito Santo no ventre virgem de Maria. E ele, sabendo da discussão dos discípulos, quem seria maior no reino de Jesus, eles tinham a visão de um reino material, um reino terreno, e eles queriam um lugar de primazia neste reino. Então Jesus, sabendo disso, explica a eles que ele veio para servir e não para ser servido. Esta é a função de todo discípulo de Jesus Cristo e todos aqueles que se declaram cristãos. Eles não estão aqui na terra, nenhum de nós está para sermos servidos. Nós estamos aqui para servir a Deus em primeiro lugar e a todos. Então vejam, nós estamos aqui como representantes de Jesus Cristo. E Jesus explicou bem claro, olha, na terra funciona da seguinte maneira: é aquele que se assenta à cabeceira da mesa e é servido. Já no reino de Deus, é aquele que serve a todos. E ele deu exemplo disso, lavando os pés dos discípulos. Então, o servo de Deus, servo dos homens, esse é o nosso papel aqui na terra. E olha que aquele que deseja servir realmente a Deus e ser usado por Deus deve aprender isso. Nós jejuamos muito, estudamos muito a palavra de Deus, oramos muito. Tudo isso para quê? Para servir aos outros, para dar a vida pelos outros. Porque a Bíblia diz: se Ele deu a vida por nós, o que nos custa dar a vida uns pelos outros? A verdade aplicada diz: precisamos atentar para Jesus Cristo como nosso exemplo maior de vida comprometida com o serviço conforme o plano divino. Então nós devemos olhar para a maneira de viver de Jesus, a maneira de agir, de falar, de ministrar aí curas, tudo, olharmos Ele sempre como nosso exemplo maior, olhando para Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Então, Ele é o exemplo. Nós nos miramos nele. Nós temos que imitar a Ele. Olha, Paulo dizia: sede meus imitadores. Por quê? Porque eu sou imitador de Jesus Cristo. Se nós somos chamados cristãos, os cristãos foram chamados cristãos por quê? Porque imitavam Jesus Cristo. O que Jesus fazia? Pregava, ensinava e curava a todos. Então nós devemos imitar Jesus. Vamos ver os objetivos desta lição. Primeiro, destacar Jesus como servo enviado por Deus. Então veja que Jesus foi enviado ao mundo para servir aos homens. Ele foi enviado para dar a sua vida para que nós fôssemos salvos. Veja bem, ele não foi enviado para reinar, para viver uma vida mansa. Ele é dono de tudo, poderia fazer isso. Mas não, ele veio para servir, ele veio para dar a vida por nós. Ele veio
para abençoar a todos. Em segundo lugar, apresentar Jesus como servo exemplar. Então Jesus servia e dava exemplo a todos de o que é ser servo, o que é servir, o que é ser escravo. Então veja só, ele dava exemplo de um servidor de Deus e um servidor dos homens. Ele passava horas e horas orando, se entregando totalmente a Deus e a sua obra, passava horas e horas e horas ministrando a palavra de Deus, tanto pregando quanto ensinando, e passava horas e horas e horas atendendo a multidão, orando para que eles fossem libertos, fossem curados. Terceiro aí, mostrar que devemos servir a Deus e ao nosso próximo. Então, se somos imitadores de Jesus Cristo, devemos fazer o mesmo, servir uns aos outros. Dedicarmos a nossa vida a que os outros possam serem salvos, libertos e tenham uma vida cristã satisfatória, que possam crescer na graça e no conhecimento de Deus. Textos de referência, Marcos 9, 30 até 35, que diz assim: E tendo partido dali, caminharam pela Galiléia, e não queria que alguém o soubesse, porque ensinava os seus discípulos e lhes dizia: O Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, e matá-lo-ão, e morto ele, ressuscitará ao terceiro dia. Mas eles não entendiam esta palavra e receavam interrogá-lo. E chegou a Cafarnaum, e entrando em casa, perguntou-lhes: Que estáveis vós discutindo pelo caminho? Mas eles calaram-se, porque pelo caminho tinham disputado entre si qual era o maior. E ele, assentando-se, chamou os 12 e disse-lhes: Se alguém quiser ser o primeiro, será o derradeiro de todos e o servo de todos. Glória a Deus. Então veja que Jesus está dando uma lição aqui de como ser servo, de como servir a todos. E quem sustentava Jesus é Deus. Ele não andava ansioso, preocupado com o que haveria de comer, de vestir. Não, ele confiava inteiramente que Deus providenciaria tudo que fosse necessário. E assim realmente foi. Jesus sempre agia com sabedoria. Aqui uma sabedoria que vinha do seu conhecimento da palavra de Deus, que desde a sua meninice sabia também as Sagradas Escrituras, muito melhor do que Timóteo. Foi criado com Maria ali ensinando a palavra de Deus, José também, e ele estudou aos 12 anos e já dava aula aos mestres em Jerusalém. Veja só que era um estudante da palavra de Deus. Então nós estamos mostrando Jesus aqui como homem, como servo, filho do homem, que estudava as Escrituras continuamente. Então vemos sempre que Jesus veio ao mundo para servir a Deus em primeiro lugar no seu propósito de salvação dos homens e servir a todos os homens, ensinando, pregando, curando a todos. E Jesus ensina que o maior é aquele que serve e não o que é servido. No mundo, o maior é aquele que é servido. No reino de Deus, o maior é aquele que serve a todos. Quanto mais servir a todos, mais ele é o verdadeiro líder. Veja que o servo de Jesus Cristo é aquele que sempre está ao seu lado, é aquele que tem Jesus presente na sua vida, é aquele que ora falando diretamente com Jesus, que anda por toda parte, dependente de Jesus para tudo. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então, estando com Jesus, está tudo bem. Então, aprendamos a servir uns aos outros, aprendendo então com Jesus Cristo, dar a vida pelos outros. Nesta lição, vamos ver os seguintes tópicos e seguintes subtópicos. No tópico 1, Jesus, o servo enviado por Deus. Subtópico 1, o servo cheio do Espírito Santo. Subtópico 2, o servo que foi tentado
e venceu no deserto. No subtópico 3, o servo perseverante na oração. No tópico 2, Jesus, o servo exemplar. No subtópico 1, Jesus, o exemplo a ser seguido. No subtópico 2, Jesus, exemplo de obediência. No subtópico 3, Jesus, nosso exemplo de submissão. No tópico 3, Jesus, o exemplo de servo em ação. No subtópico 1, o servo nos ensina que devemos ser guiados por fé. No subtópico 2, o servo nos mostrou ser possível liderar através do serviço. No subtópico 3, o servo e sua influência inspiradora. Então, todos esses assuntos aí, vamos procurar passar por cada um deles, aprendendo mais e mais da palavra do Senhor. A introdução da lição diz: as reflexões seguintes nos farão ver que, no Evangelho de Marcos, Jesus, em seu ministério, teve o cuidado de nos ensinar quão admirável e, entre seus discípulos, a disposição para servir. Então vamos aprender com Jesus nessa lição quão admirável é servir a Deus e uns aos outros. É um exemplo maravilhoso. E Jesus não só ensinava falando, mas o principal ensino de Jesus era a prática. Ele fazia aquilo que ensinava. No tópico 1 temos Jesus, o servo enviado por Deus. A temática que nos propomos reintroduzir no centro de nossos estudos é procurar mostrar no Evangelho de Marcos que o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida por muitos. Marcos 10:45. No diagnóstico alcançado pelo apóstolo Paulo sobre a pessoa de Jesus, presenciamos o seu caráter servidor, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Filipenses 2:6-7. Então esse é o tema da nossa lição. Servir, ser servo. E veja que Jesus é declarado como servo obediente. Ele foi tão obediente a Deus que morreu por nós. Então ele foi obediente até a morte. Então tinha um plano de Deus na sua vida e ele procurou seguir integralmente esse plano, sabendo que o plano era viver na terra como homem, sem usar de suas prerrogativas divinas. Veja que Jesus, quando fazia os milagres, ele estava sendo usado pelo Espírito Santo. Quando ia a algum local, ele era guiado pelo Espírito Santo. Jesus foi cheio do Espírito Santo, batizado com o Espírito Santo. Então ele deu exemplo para nós de tudo. Então nós temos que seguir o exemplo. Sermos batizados com o Espírito Santo, fazemos a obra de Deus, cheios do Espírito Santo. E você vai ver que, cheios do Espírito Santo, nós podemos ser usados tremendamente por Deus. E Jesus disse que nós podemos fazer maiores milagres ainda do que ele fez, porque nós temos muito mais tempo para exercermos essa função no reino de Deus. Então todos nós temos que ser usados pelo Espírito Santo. Creia, os dons do Espírito Santo são para nós. O mesmo Espírito Santo que estava em Jesus é o mesmo Espírito Santo que está em nós. O mesmo Espírito Santo que dá poder, inteligência, sabedoria para Jesus Cristo como homem é o mesmo Espírito Santo que mora em nós e nos dá a mesma coisa. Então Jesus não veio para ser servido, mas para servir, para dar a vida por nós. E veja que declaração do apóstolo Paulo. Ele diz que Jesus poderia exercer a sua função de Deus na terra, poderia ser servido por todos, poderia nascer num berço de ouro, ali, morar no palácio, ser um rei, dominar sobre todos, mas não, ele escolheu ser servo. Ele veio em forma de homem, nasceu como homem. Olha, imagine que coisa, que humilhação maior do que essa. Eu acho que não existe. Dono de tudo, se tornar pobre. Veja só, nascer e ser colocado numa manjedoura. Viveu de maneira muito simples, trabalhou. Veja só, é um exemplo de humildade
que ninguém consegue imitar integralmente, é claro. Ele se fez homem, Deus mesmo. Nasceu na terra como homem, viveu como homem. Imagine, dono de tudo. Aquele rico que se fez pobre. Deus que se fez homem. Ele morava no céu, veio morar na terra. Dono da vida, deu a vida por nós. Então Paulo diz que ele tomou a forma de homem, aniquilou-se a si mesmo, ou seja, deixou todas as prerrogativas divinas para viver como homem, tomando a forma de servo. Veja só, não de uma autoridade ou de um rei, né? Ou de alguém que fosse servido por todos. Não, ele serviu a todos. Serviu em primeiro lugar a Deus, em segundo lugar serviu a todos os homens. Ele dava todo o seu tempo para trabalhar para os outros, ajudar os outros. Do tópico 1, subtópico 1, o servo cheio do Espírito Santo. Podemos ver com clareza que Jesus desceu as águas batismais em submissão ao Pai. E aconteceu naqueles dias que Jesus, tendo ido de Nazaré da Galiléia, foi batizado por João no Jordão. Marcos 1:9. No Evangelho de Marcos, visualizamos que antes de Jesus chegar em sua missão e após ser batizado, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele e nunca o abandonou. Marcos 1:10. Dentro de cada um dos 4 evangelhos, não seria difícil de mostrar que o Espírito Santo sempre esteve presente no ministério de Jesus, o auxiliando em cada detalhe a realizar a missão estabelecida pelo Pai. Então vemos que Jesus se submeteu à vontade de Deus, foi batizado nas águas. Ele não precisava, porque o batismo de João Batista era o batismo para arrependimento de pecados. Como Jesus não tinha pecados, nem mesmo a semente do pecado que veio de Adão ele tinha, porque ele foi concebido pelo Espírito Santo, então ele não tinha necessidade, mas ele se submeteu ao batismo. Quando ele foi batizado nas águas, então veja que quando ele saiu das águas, veio sobre ele o Espírito Santo. Olha aí, isso aqui indica que ele é agora como homem, filho de Deus, cheio do Espírito Santo. Agora ele passa a ser guiado, conduzido pelo Espírito Santo. E veja que a primeira coisa, ele é guiado ao deserto para ser tentado. Veja só, ele vai passar por uma prova de resistência agora. Então, ali ele é tentado, vence todas as tentações, e agora quando ele sai dali, ele, cheio do Espírito Santo, vai andar por toda parte, pregando, ensinando e curando a todos, até que chegue o dia em que ele vai entregar a sua vida por nós, vai morrer em nosso lugar na cruz. Então, se nós estudarmos os evangelhos, nós vamos notar a ação do Espírito Santo o tempo todo na vida de Jesus. Então, quando, por exemplo, ele sabia o que alguém estava pensando, sabia o que ia acontecer no futuro, alguma coisa, quando ele ministrava curas, milagres, libertações, tudo isso são operações do Espírito Santo através de Jesus. Agora veja, como homem, que às vezes você pensa, mas que absurdo, como que Jesus, sendo Deus, vai ser cheio do Espírito Santo? Veja só, como é que Jesus, sendo Deus, vai ser guiado pelo Espírito Santo? É porque ele estava na terra como homem e está mostrando para nós, dando exemplo para nós, que nós devemos servir a Deus, sermos submissos ao Espírito Santo. Então nós seremos cheios do Espírito Santo, também seremos guiados pelo Espírito Santo e também seremos usados com poder pelo Espírito Santo, assim como Jesus foi. No tópico 1 ainda, sobre o tópico 2, o servo que foi tentado e venceu no deserto. Dizem que o deserto é a escola de Deus, e é verdade, podemos verificar isso no Evangelho de Marcos, que ocupa uma narrativa nos fazendo ver que, no início do ministério de Cristo, ele precisou passar pelo deserto. Marcos destaca que, no começo da caminhada de Jesus, o Espírito conduziu para o deserto para ser tentado por Satanás, e logo o Espírito o impeliu para o deserto, e ali esteve no deserto 40 dias tentado por Satanás, e vivia entre as feras, e os anjos o serviam.
Marcos 1, 12 a 13. Então nós vemos que o deserto sempre é o local de treinamento. Então, quando um soldado vai para a guerra, primeiro ele tem um treinamento, né? Olha, Moisés foi um homem que sabia toda a ciência da sua época, sabia ali as línguas de alguns povos, né? Ele ali sabia construir, sabia sobre medicina, ele sabia sobre botânica. E a Bíblia diz que ele tinha um conhecimento profundo em muitas áreas. Foi treinado para ser o faraó. Mas olha que ele vai para o deserto de Midian. Ele vai ser treinado agora a ser o quê? Primeiro ele foi treinado em toda a ciência do Egito. Agora ele vai ser treinado cuidando de ovelhas. Vai ser treinado para ser o quê? Para ser o homem mais manso da terra. Para que ele possa conduzir mais de 3 milhões de pessoas pelo deserto. Então ele vai aprender a ser manso, humilde, ter muita paciência. Veja só, para poder cuidar daquela multidão. Então ele estava recebendo um treinamento. Aquele deserto, imagine, ele estava ali com saudade do tempo que vivia na riqueza. Ele estava agora com saudade da sua família que ele conheceu, do seu povo que agora ele queria servir. Ele vivia também com medo de ser encontrado por Faraó, de ser morto. Ele ficou ali de maneira difícil de ser vivido. Ele teve uma vida muito difícil. Passou 40 anos aprendendo a ser grande, agora passou 40 anos aprendendo a ser pequeno, para depois passar 40 anos conduzindo aquele povo. Sua vida foi de 120 anos, dividida em 3 partes de 40 anos. Então veja, é um treinamento. E Jesus Cristo também foi ao deserto, assim como Moisés. Então veja que, assim como Moisés também jejuou 40 dias, subiu ao monte, ele quebrou as tábuas, voltou de novo, passou mais 40 dias de jejum, conseguiu novas tábuas. Agora veja só, Jesus passou 40 dias também jejuando, orando e lutando contra Satanás. Então foi um treinamento, deserto é um treinamento, e assim o crente deve ter, todo crente deve ter um deserto na sua vida, para ser forjado, para aguentar as batalhas, lutar e vencer as batalhas, porque as batalhas certamente virão. Então nós primeiro vamos ser treinados, e aí depois Deus pode nos usar, porque fomos treinados, fomos fortalecidos. Então temos que fazer um treinamento. Todo ser humano tem que passar por um treinamento para servir a Deus. Então, Jesus foi treinado no deserto. Quem foi que conduziu Jesus para o deserto? O Espírito Santo. Veja só, poderia conduzi-lo para tantos lugares, né? Mas primeiro conduziu ao deserto. Então veja, o Espírito Santo que conduziu. Então é coisa de Deus esse deserto. E nós temos que passar por ele, temos que passar com paciência por esse deserto, sabendo que lá no final está ali Deus para nos usar poderosamente na sua obra. Então, esta oração, essa busca, essa intimidade com Deus, só Deus e nós ali naquele quarto de oração, fechamos a porta e vamos ali falar com Deus todos os dias. Isso é um treinamento, vamos orar, e quanto mais orarmos, melhor. No tópico 1 ainda, sobre o tópico 3, o servo perseverante na oração. Não exclusivamente o Evangelho de Marcos, mas sim todos os evangelhos descrevem a vida de oração do servo. A relação harmoniosa entre o Filho e o Pai nos faz ver que qualquer leitura dos evangelhos deixa muito evidente a prática constante de oração na vida de Jesus. Para Jesus, a oração era uma parte muito importante de sua comunhão com o Pai. Ainda podemos dizer que as suas orações corroboravam seu caráter e a sua intimidade com Deus. Desse modo, aprendemos com Jesus que devemos orar antes de tomarmos grandes decisões, pois assim como Jesus,
Devemos buscar alinhar a nossa vontade à do Pai. Nós vamos ver Jesus orando diversas vezes quando estudamos aí os evangelhos. Jesus era um homem de oração. Qual era o horário preferido de Jesus em sua oração? Ele tinha um horário entre 3 da manhã e 6 da manhã. Era o horário principal de oração de Jesus. De 6 da tarde até 6 da manhã eram contados aí em vigílias. Primeira vigília de 6 às 9, segunda vigília de 9 às 12, terceira vigília de 12 às 3 da manhã e de 3 da manhã às 6 da manhã, a quarta vigília. Então Jesus gostava de orar em que horário? Jesus gostava dessa quarta vigília. Então de 3 às 6 da manhã, geralmente era a hora que Jesus separava para a oração. E nós vamos ver todos os servos de Deus gostavam de orar nesse período. Muita gente é acordada pelo Espírito Santo nesse horário para orar. E vamos ver que quase todos os homens de Deus declaram que ouviram Deus falar com eles nesse período aí. Geralmente 5 horas da manhã, 5 e pouca da manhã, é a hora que Deus fala conosco quando nós estamos em oração. Veja aí exemplo de Jesus em oração. Em Lucas 18:1, a parábola, orar sempre sem jamais esmorecer. Jesus também sendo batizado estava orando e os céus se abriram. Veja aí, 3:21. Veja aí, Jesus passou a noite orando a Deus antes de selecionar os discípulos na manhã seguinte. Lucas 6:12-16, Mateus 9:38. Discípulos escolhidos, Mateus 10:1. E aconteceu que, estando ele só, orando, estavam com ele os discípulos, Lucas 9:18. Subiu ao monte a orar, Lucas 9:28. Eu bem sei que sempre me ouves por causa da multidão, João 11:42. Assentai-vos aqui enquanto vou além orar, Mateus 26:36. Indo um pouco mais para diante, prostrou-se sobre o seu rosto orando, Mateus 26:39. Indo segunda vez, orou, Mateus 26:42. E deixando-os de novo, foi orar pela terceira vez, Mateus 26:44. Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus, João 17:9. E não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim, João 17:20. Meu Deus, por que me abandonaste? Marcos 15:34. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, Lucas 23:46. Então veja que existem aí muitos exemplos nos evangelhos falando de Jesus orando. Então Jesus nos deu exemplo de homem de oração. E assim nós devemos seguir esse exemplo. Todos os homens de Deus são homens de oração. Aí vemos exemplo, por exemplo, Davi orava 3 vezes ao dia. Vemos aí Daniel orava 3 vezes ao dia. Veja que o padrão de todos, a igreja no início, eram todos homens de oração. Os apóstolos chegaram a dizer bem claro, nós vamos nos dedicar à oração. Veja só, nós não vamos ficar servindo comida, não vamos perder tempo com essas coisas. Nós vamos nos dedicar a 2 coisas. Aí o ofício da oração, a oração é um ofício, é para todos os crentes. E vamos nos dedicar à doutrina para aqueles que ensinam a palavra de Deus, que pregam a palavra de Deus. Então vão aprender sobre a doutrina. Aí é um ministério da doutrina. Veja só, a oração é um ofício, é para todos. Todos devem orar e orar muito. Nós estamos vivendo uma época que quase ninguém ora e quando oram quase nada. Orar é orar até ouvir Deus falando conosco. Temos que nos dedicar, temos que falar, não é só pedir as coisas. A oração tem pelo menos aí, olha, algumas coisas que são necessárias na oração. Aí,
Começamos com arrependimento, depois temos agradecimento, depois temos louvor, adoração, aí temos petição, aí temos intercessão, aí temos dedicação, consagração, entrega, transferência. Então, são várias orações que nós podemos fazer e devemos fazer. E aí, 1 hora é muito pouco para tanta oração que precisamos fazer. Imitemos Jesus, então, na oração. Vamos agora ao tópico 2 da nossa lição. Jesus, o servo exemplar. Jesus é o nosso referencial de servo. Podemos dizer, sem medo de errar, que não há nenhum modelo de servo mais sólido do que Jesus Cristo. Então, Jesus é o nosso referencial. Quando queremos falar assim, servo, quem foi aquele que demonstrou maior servidão a Deus e aos homens? Jesus Cristo. Então, tópico 2, subtópico 1, Jesus, o exemplo a ser seguido. Há numerosas referências em todo o Evangelho de Marcos sobre a entrega de Cristo como servo. Neste Evangelho, o Senhor Jesus Cristo, nosso perfeito mestre, nos ensinou o significado de servir sem reclamar por palavras e exemplos. Desse modo, nós, como seus discípulos, somos chamados a servir como ele serviu. Daqui, não ser exagero afirmar que em nenhum momento a Bíblia deixa transparecer em suas páginas que Jesus foi incompreensivo ou desrespeitoso com alguém. Pelo contrário, ele servia a todos com o mesmo carinho e atenção, sendo até os dias de hoje o nosso maior exemplo de serviço ao próximo. Então veja que Jesus dedicou totalmente a sua vida a Deus e aos homens. Foi servo obediente até a morte. Então ele servia, todo o tempo estava servindo, ensinando, pregando, curando a todos, dava atenção a todos, até as crianças. E também, é claro, havia os momentos quando ele precisava repreender aos religiosos, aqueles que se faziam como homens de Deus, mas na verdade não eram. Mas Jesus procurou tratar todos com bondade, com mansidão, com temperança, amor, com alegria, com paz. Então, o fruto do Espírito e suas qualidades, seus aspectos estavam sempre presentes na personalidade de Jesus, no caráter de Jesus. E ele amava a todos e a todos procurava conduzir para Deus. Mesmo os inimigos, ele discutia com eles, mas procurando levá-los, conduzi-los para Deus. Tanto é que vários sacerdotes se entregaram à fé, se entregaram ao cristianismo. Tanto é que por onde ele passava, deixou plantada a semente e depois muitos se converteram, quando os apóstolos começaram a pregar em vários locais, inclusive Filipe, quando foi pregar em Samaria. Quem plantou lá a semente do Evangelho foi Jesus. Então veja, por onde Jesus passou, ele deixou plantada a semente do Evangelho. As pessoas amavam Jesus, desejavam estar com Jesus. Tanto é que multidões acompanhavam Jesus, até mesmo por lugares desertos, quando ele multiplicou ali pães, peixes, porque multidões o acompanhavam, queriam ouvir Jesus, amavam ouvir a sua pregação. No tópico 2, subtópico 2, Jesus, exemplo de obediência. Estamos cientes de que o grande princípio da palavra de Deus é a obediência. No que diz respeito à obediência, alguns dicionários a definem como uma ação de submeter-se à vontade de alguém. A par dessa compreensão, é importante dizer que existem nas Escrituras grandes exemplos de obediência. Contudo, o maior deles é o nosso Senhor Jesus Cristo. Em cada ação do servo, presenciamos ele sendo obediente ao Pai. Assim aprendemos a enxergar que Cristo nos ensinou no Evangelho de Marcos grandes lições sobre a necessidade de obedecer a Deus, de modo que possamos ser participantes do seu reino. Então, quando vemos na Bíblia a expressão Jesus foi obediente até a morte de cruz, aí nós vemos aí a dimensão da obediência de Jesus. É impressionante. Então, como podemos aí medir a obediência de Jesus? Olha aí, obediente até a morte de cruz.
Veja que obediência. Ele obedeceu a Deus em tudo. Cumpriu cada profecia que estava escrita a seu respeito. No tópico 2 ainda, subtópico 3, Jesus, nosso exemplo de submissão. Em todo o Evangelho de Marcos, Jesus deu exemplo de submissão ao Pai. Podemos observar do capítulo 1 ao capítulo 16 desse Evangelho que Jesus veio cumprindo os desígnios de Deus. O Evangelho de Marcos nos apresenta que Jesus cumpriu todo o projeto que o Pai idealizou para a salvação da humanidade. Como nos mostra este Evangelho, Jesus em nenhum momento se insubordinou à vontade do Pai. Paulo diz que ele foi obediente até a morte e morte de cruz, Filipenses 2:8. Então, como já mencionamos, este versículo, é importante entendermos essa submissão, essa obediência de Jesus. Então, essa submissão a uma autoridade. Aquele se submetia totalmente à autoridade de Deus, vivia em inteira submissão a Deus. Então existia um plano idealizado por Deus Pai, em que um homem na terra que nunca pecou, aceitaria então todos os pecados da humanidade sobre ele. Aí vem pecados, doenças, enfermidades, maldições. Aceitar tudo sobre ele. E aceitar morrer no lugar deles na cruz. Veja, Jesus se submeteu a esse plano, obedeceu integralmente a esse plano. Todas as profecias que estavam escritas a seu respeito, ele foi cumprindo todas em submissão a Deus, à autoridade de Deus Pai sobre ele. Veja, é um exemplo maravilhoso, Toda a rebeldia, insubmissão é coisa do diabo. Nós devemos ser submissos às autoridades. Aí a autoridade concedida por Deus. Não é a pessoa, mas a autoridade de Deus. Veja que Davi não intentou matar Saul porque ele tinha a autoridade de Deus sobre ele, a unção de Deus sobre ele. Agora no tópico 3, Jesus, o exemplo de servo em ação. Existe pouco relato sobre o ensino de Jesus no Evangelho de Marcos. Claro está para nós que, na maior parte da narrativa deste Evangelho, observamos Jesus fazendo coisas e não falando. Daí a necessidade de estudá-lo em toda a sua totalidade para aprendermos com Marcos que, como servos de Cristo, não podemos permanecer imparciais, necessitamos responder efetivamente ao nosso chamado. Sabemos que o Evangelho de Marcos foi escrito para demonstrar Jesus como servo. Então, servindo a Deus em primeiro lugar e servindo aos homens. E foi escrito um evangelho prático. Então, aquilo que Jesus praticava. Marcos não se preocupou muito com os ensinos de Jesus. Por exemplo, sobre judaísmo, falar sobre genealogia, por exemplo, porque ele estava escrevendo aos romanos, aos gentios. Então não se preocupou muito com os discursos extensos de Jesus, como por exemplo o Sermão do Monte. Então ele se preocupou mais com a vida prática de Jesus, a demonstração de Jesus como o servo, como aquele que servia a todos, estando o tempo todo trabalhando para o reino de Deus e implantando esse reino na terra, demonstrando com sinais, prodígios e maravilhas o que era o reino de Deus. No tópico 3, subtópico 1, o servo nos ensina que devemos ser guiados por fé. Percebemos no Evangelho de Marcos, de forma incontestável, que devemos ter fé no Senhor Jesus Cristo a ponto de confiarmos a Ele todas as nossas dores. Marcos 1, 40 a 42. Marcos nos apresenta que devemos nos achegar a Cristo e Ele cuidará de nós. Marcos 10, 51 a 52. Ainda podemos enxergar neste Evangelho que carecemos de colocar nossa fé em Cristo, tornando-nos seus discípulos para cumprirmos o ide determinado por Ele. Marcos 16, 15 a 18. Em Marcos fica evidenciado que Jesus sempre nos socorre em todas as nossas situações de ansiedade, medo e dores que enfrentamos.
Marcos 4, 35 a 41. Então veja que a fé é importantíssima aqui no Evangelho de Marcos. Então nós devemos acreditar que Jesus Cristo nos conhece, sabe tudo a nosso respeito e pode nos ajudar em todas as áreas da nossa vida. Ele quer ser nosso amigo íntimo, nosso companheiro, nosso mestre pessoal. Nós temos visto um esfriamento espiritual muito grande na igreja hoje e o quase desaparecimento total dos dons do Espírito Santo devido a essa falta de confiança total em Jesus Cristo, devido a essa falta de fé em Jesus Cristo, devido à falta de fé no poder de Deus. Veja, Jesus continua salvando, curando, libertando, batizando com o Espírito Santo. Ele continua. Olha, Lucas, quando escreveu o Evangelho, escreveu a respeito do que Jesus fazia enquanto homem aqui na terra. E ele continuou escrevendo em Atos dos Apóstolos o que Jesus continua fazendo agora através dos seus discípulos, através de todos nós. Jesus continua vivo, operando maravilhas. Então Marcos demonstra isso, a vida prática de Jesus, pregando, ensinando, curando a todos, libertando a todos, trazendo sempre solução para todos, em todas as áreas da vida. Em ansiedade, depressão, medo, nas dores físicas, nos problemas tanto aí do espírito, da alma e do corpo. Em todas as áreas, Jesus nos cura. Aí no tópico 3, subtópico 2, o servo nos mostrou ser possível liderar através do serviço. No Evangelho de Marcos encontra-se largamente difundida a ideia de que Jesus liderava através do serviço. E achando-o, lhe disseram: todos te buscam. E ele lhes disse: vamos às aldeias vizinhas, para que eu ali também pregue, porque para isso vim. E pregava nas sinagogas deles por toda a Galiléia e expulsava os demônios. Marcos 1, 37 a 39. A partir de uma análise dos 4 evangelhos, podemos identificar que este evangelho é o que mais destaca essa observação. Desse modo, compreende-se facilmente que, como seus discípulos, devemos imitá-lo no serviço. Então nós vemos claramente nos evangelhos que Jesus estava sempre pregando, ensinando, curando a todos. Aí entra, é claro, a libertação, As pessoas que tinham demônios ou tinham qualquer enfermidade por causa de demônios, Algum defeito físico ou a surdez, mudez por causa de demônios, Jesus expulsava e eles ficavam totalmente curados. Então esse é o evangelho que Jesus ensinou e que nós devemos imitar. Se nós queremos ver a prática disso na igreja, é só nós lermos aí Atos dos Apóstolos. Nós vamos ver exatamente esse tipo de prática aí de imitação de Jesus Cristo. Então nós vamos ver aí através de Estevão, Olha lá, sinais, prodígios e maravilhas. Ele pregava, ensinava e os sinais, prodígios e maravilhas acompanhavam Estevão. Olha aí, vamos ver Pedro pregava, ensinava, sinais, prodígios e maravilhas acompanhavam. Vamos ver Filipe e Samaria, olha lá. Eles estavam alegres, felizes, estavam todos se convertendo. Por quê? Porque viam e ouviam os sinais que Filipe fazia. Então, olha lá, sinais, prodígios e maravilhas do evangelho sendo pregado. Aí vamos ver Paulo andando por toda parte, Aí, sinais, prodígios e maravilhas. Sempre pregação do evangelho, ensino da palavra de Deus, sinais, prodígios e maravilhas acompanhando. É o que está escrito em Marcos. E esses sinais seguirão os que crerem, está aí. E olha aí no versículo 20, que eles saíram pregando e Deus confirmava aquilo que eles pregavam com sinais, prodígios e maravilhas. Esse é o legítimo evangelho e se nós queremos imitar Jesus, é esse tipo de evangelho que temos que pregar. No tópico 3, subtópico 3, o servo e sua influência inspiradora. No Evangelho de Marcos, podemos conhecer Jesus pelo que ele é. Passamos a conhecê-lo por suas ações e cuidado com todos. Se bem observado, podemos ver nele uma influência inspiradora para todos nós. Podemos dizer, sem medo de errar,
que Jesus é o homem perfeito, nosso maior padrão de integridade e justiça. Sua disposição em servir na melhoria das pessoas era extraordinária. Por tudo que fez, Jesus tornou-se o modelo dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. 1 Timóteo 4,12. Então, se nós olharmos para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé, se nós nos inspirarmos naquilo que ele era aqui na terra, do que ele fez aqui na terra, da sua obra aqui na terra, então nós vamos perceber aí que em todas as áreas da vida humana, Jesus foi perfeição. Então ele é digno de ser imitado. Então na pregação, no ensino, no procedimento, no amor, na fé, na pureza, em tudo Jesus é digno de ser imitado, porque ele veio sendo a perfeição, mostrando para nós o que é ser realmente um filho de Deus na terra. E devemos imitar Jesus em tudo, tanto no que ele é, quanto no que ele faz, em tudo. Devemos imitar. Conclusão agora, aprendemos nessa lição que devemos ter o mesmo comportamento de Cristo, que aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo. Filipenses 2,7. Então, olha, aniquilar-se a si mesmo quer dizer o quê? Que ele vai impedir que a sua vontade humana sobressaia e atrapalhe a obediência a Deus, o serviço a Deus e aos homens. Então nós vamos ter que deixar muitas coisas que são normais, são coisas permitidas, são coisas que nos dão alegria, prazer, felicidade. São coisas normais, não são pecados, mas muitas vezes nós vamos ter que deixar essas coisas para podermos obedecer a Deus e servirmos aos homens. Então, aniquilar-se quer dizer o quê? Paulo diz, olha, eu esmurro o meu corpo para entregá-lo que é a servidão. Então, para fazer a obra de Deus, muitas vezes nós vamos ter que fazer isso. Vamos ter que lutar contra nós mesmos, contra nossas vontades, nossos desejos, lutar contra aí o lazer exagerado muitas vezes, né? Às vezes aí um divertimento. Quantas vezes vamos ter que deixar aí, às vezes um almoço, um jantar, né? Aí de confraternização, de comunhão com a igreja, festas, passeios. Muitas vezes vamos ter que deixar todas essas coisas. Quantas vezes nós vamos pregar nas igrejas aí, as pessoas vão almoçar, aquele almoço, aquele banquete, mas nós estamos em jejum, em oração, não podemos participar. E essa é a vida dada para os outros, em benefício dos outros, em amor aos outros. Quantas vezes as pessoas estão aí se divertindo, né? Assistindo aí seus filmes, suas novelas, seu futebol, mas nós estamos ocupados na oração, no jejum, no estudo da Bíblia. Por que isso? Porque nós escolhemos servir a Deus e servir aos irmãos. Nós damos a vida pelos outros. E é isso que ensina a nós a palavra de Deus. Se Jesus deu a vida por nós, o que custa nós darmos a vida uns pelos outros? Vamos orar agora. Se você deseja aceitar Jesus como o único Salvador, Senhor da sua vida agora, deseja entregar sua vida totalmente a Deus, faça-o agora. Vamos orar juntos. Se arrependa de seus pecados e creia que Jesus Cristo, o Filho de Deus, veio ao mundo, nasceu como homem, viveu como homem, levou sobre ele nossos pecados, doenças, enfermidades, maldições, morreu em nosso lugar na cruz. O juízo que estava sobre nós veio sobre ele. Ele morreu por nós na cruz, mas ele venceu a morte, venceu o pecado, ele ressuscitou. Você crê nisso? Você é salvo agora. Se você está doente ou está enfermo, nós vamos orar agora e acredite, Jesus cura você agora. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, ó Pai amado, olha para essas vidas que se chegam a Ti agora, arrependidos de seus pecados, crendo em Jesus Cristo, Teu Filho, e na obra que Ele executou para a nossa salvação. Aceita-os por filhos, escreve seus nomes no livro da vida, perdoa eles agora, dá a eles o Espírito Santo. Alegrar-me conterei, alegrar-me, vou frustrar-me,
liare graça por festare. Oh Deus, a sua graça se manifestou trazendo salvação a todos. Teu Filho Jesus Cristo se manifestou, veio e morreu por nós naquela cruz, ressuscitou. Que eles creiam, que sejam salvos agora. Todos aqueles que estão doentes, estão enfermos, que creiam que Jesus Cristo está presente, está curando agora. Toca, Senhor, deles agora e cura. Solta toda doença, toda enfermidade. Receba o poder de Deus agora, receba a cura. A mão de Jesus está sobre você agora e você está sendo curado de toda doença, de toda enfermidade, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, a paz do Senhor a todos os irmãos. Esperamos ter ajudado os irmãos. Não se esqueça de dar um like, não se esqueça de se inscrever no canal, não esqueça de divulgar esses vídeos para os outros. E se você deseja receber os slides que nós usamos aqui, estudo escrito, mais alguma coisa além do que está na revista, os slides em PowerPoint e também em PDF, os estudos também em Word e em PDF. Aí se você deseja receber, entre em contato conosco. O telefone está aí, 99991520454, que é o nosso WhatsApp também.